Ok, vamos para a parte final da resolução dos exercícios. Observe que aqui seriam mais aplicações do que vocês aprenderam. Então, para a profissão de vocês, eu acredito que essa parte seria mais interessante vocês levarem adiante, tá ok? Então, porque isso aqui é aplicação e quem se interessar em fazer um mestrado e doutorado provavelmente poderá usufruir disso aqui em algum tema, tá ok? Olha só, a velocidade v de um corpo caindo em um meio oferece resistência em um intervalo de tempo t, tá ok? Então observe que essa função aqui, v, é função de t, né? Tá? Então, tá aqui o t, tá aqui o t, então eu já tenho que observar isso aí. Conclua que v igual a gt quando o coeficiente de resistência beta é zero. Tá? Ele te deu a dica aqui, né? Mas na verdade ele não precisava falar isso aqui, beleza? Observe, pessoal, que apesar da função v ser em função de θ, para você resolver esse limite aqui, pela cara aqui, o ideal é fazer L'Hopital, tá? Mas quando você for fazer L'Hopital, apesar da função ser em função de t, você tem que derivar em função do beta, né? Porque o L'Hopital, e aqui ele definiu o teu limite, né? Beta tendendo a zero. Então você tem que fazer derivando em relação a beta e não a t. Alguns alunos poderiam cair nisso, né? Seria um erro comum. Então, deixa eu escrever a função. Ficaria e elevado a 2g beta t menos 1. Aqui eu já vou escrever assim, ó, beta vezes e elevado a 2g beta t mais 1. Por que eu escrevi assim? Porque essa função aqui seria uma função f, essa função aqui seria uma função g, tá? E essa função aqui seria uma outra função h qualquer, beleza? Então, aplicando, você tem que derivar a parte de cima em função do beta. Observe que isso aqui é uma função exponencial, então ficaria a derivada dela ela mesma. Só que ela é uma função, só que você vai ter que aplicar a regra da cadeia porque o expoente aqui depende de beta, né? Então, vezes a derivada do expoente, que ficaria 2g gt, menos a derivada de uma constante, que é zero, ok? Então, fica por aqui. Tá, aqui eu vou ter que aplicar a regra do produto, né? Então, derivando, a regra do produto ficaria a derivada do primeiro vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, não é isso? Então, a derivada de beta em relação a beta dá 1, então fica 1, desculpa, fica 1 vezes, repito, e elevado a 2g beta t mais 1 mais beta, né, vezes a derivada da segunda. Observe que vai dar essa mesma coisa aqui, né, porque essa função é a mesma e aqui é mais 1. Então, a derivada de mais 1 vai dar zero. Então, eu já posso copiar o que eu tinha achado anteriormente. 2g beta t vezes 2gt. Ok? Beleza, então, o seu problema agora seria tentar melhorar aqui a sua fração para poder aplicar agora o conceito de limite, né? Observe aqui que de cara o numerador ele seria um termo comum a essa parcela e a essa, né? Principalmente essa daqui. Então, fazendo aquele conceito de limite que você divide o numerador e para não alterar o resultado divide o denominador, eu acho que eu vou encontrar coisas legais aqui. Vou facilitar a minha vida, tá? Seria
Mais uma daquelas regras da malandragem, né? Então, passando, deixa eu ver o que seria interessante eu passar. Seria interessante eu passar tudo, tá? Pro denominador. Então, dividindo o numerador por ele mesmo, eu vou ter 1. Ok? Então, só estou aplicando aquelas regras de limite, tá? Esse aqui, dividido por isso, eu vou ter 1 sobre 2gt, tá? Mais 1 sobre 2gt vezes z elevado a 2g beta t. Tá? Então, dividir por essa parcela. Dividir primeiramente por isso, depois dividir o 1. Ok? Mas, quando eu dividir o azul pelo termo verde, eu vou ter o beta, né? Então, vai sobrar o beta. Ok? Beleza. Então, pessoal, ó, vamos tentar aplicar já aqui o conceito de limite para ver se a gente enxerga alguma coisa. O beta está tendendo a 0, né? Então, isso aqui tenderia a 0, tá? Isso aqui tenderia, e elevado a 0 tenderia a 1, tá ok? Então, sobraria esse termo, tá? Esse termo aqui, ó. Então, depois de eu ter aplicado o limite, eu sobraria 1 sobre 2 dividido por 2gt, tá? O 2 cortaria com 2, aplicando aqui a regrinha da fração, eu teria o meu gt, tá ok? Então, bateu aqui. Então, item B. A energia termodinâmica de N osciladores harmônicos representados. Tá. Ele deu a fórmula aqui e ele quer que você aplique o limite, né? Ok? Então você não precisa entender o conceito físico para poder resolver o exercício, ok? Então 6, item A. U igual a NHV sobre EHV dividido por KBT menos 1. Tranquilo. Então ele quer que você, mais uma vez, aplique o conceito de limite, ok? Observe aqui que o V está tendendo a 0, não é isso? Então, se ele está tendendo a 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, eu vou ter outra indeterminação. Então, aplica o que você aprendeu, ok? Derivando de cima em relação a Q, olha aqui embaixo, em relação a V, eu vou ter NH, aqui embaixo, essa derivada dá isso, desculpa, aqui é o V, sobre KBT, vezes a derivada do expoente, né? Como isso aqui seria uma constante, e aqui esse V é o termo no qual estou derivando, então vai ficar H vezes H, KB vezes T. Ok? Beleza, então eu já posso cancelar o H com H, tá? E dar uma arrumada aqui no meu termo, né? Ou seja, ficaria N vezes T vezes KB sobre E HV sobre KB vezes T. E assim eu acabei com a minha determinação, ó. Porque quando o V estiver tendendo a 0, o meu expoente aqui vai tender a quê? A 1, ok? Então, seu limite vai dar essa resposta aqui. Então, bateu. Beleza? Então, aplicação bem fácil que vocês aprenderam.
Item B. Tá, a capacidade de calor... Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Tá, a capacidade calorífica desse sistema é dado por derivada desse U em relação a T, né? Tá. Então ele te deu a função aqui. Verifique que C é igual a isso, né? Bom, aqui, pelo que eu entendi, pessoal, basta você pegar o U e derivar em relação a T, né? Só que vai dar uma coisa enorme e eu acho que para você facilitar a sua vida, seria interessante você escrever assim, ó, U igual a C. Isso aqui seria o meu C, ó. Pra eu não ter que ficar escrevendo isso várias vezes, tá? Isso aqui seria o meu D, tá? Ou seja, na verdade, eu vou estar derivando o meu U, desculpa, seria C dividido por E elevado a D sobre T menos 1. Então ficou muito mais fácil de você tentar enxergar isso, né? O DUD dt. Tá ok? Tá. Derivando aqui, ó, observe que você tem o denominador em função do t, né? E aqui seria uma constante. Então aplica a regra do quociente, que já foi passada em aulas anteriores. Então eu teria que pegar o e t sobre t menos 1 e elevar ao quadrado, certo? Derivo o c, tá? Que vai dar zero em relação a t. Aí ficaria menos o c vezes a derivada do que? Do expoente, ou do denominador. Não é assim? Então, esse menos apareceu da onde, professor? De onde? Que foi f sobre g, f vezes g' menos f' vezes g. E aqui g ao quadrado. Esse termo aqui, desculpa, seria f' vezes o g, né? E o f vezes o g'. Me enganei. Então, esse termo aqui deu zero. Por isso que esse menos ficou aqui, tá? Então, derivando o termo de baixo em relação a t, eu vou ter uma exponencial, né? Quando eu derivo a exponencial, não tem segredo. Fica a derivada da minha exponencial, que dá e elevado a d sobre t, vezes a derivada do meu expoente, né? Tá? Essa derivada a gente já fez várias vezes, tá? Seria a mesma regrinha da divisão aqui que eu estaria aplicando, mas o resultado vai dar d sobre t ao quadrado. Tá? De tantas vezes que você faz, você acaba decorando, ok? Então, reescrevendo aqui a nossa derivada, você vai ter c vezes d, tá? Vezes z elevado a d sobre t, beleza? Dividido por t ao quadrado, vezes e elevado a d sobre t, menos 1 ao quadrado. Ou seja, esse ao quadrado aqui, pessoal, eu posso riscar e colocar tudo isso ao quadrado. Tá ok? Então vamos ver se bate, ó. O meu C é NHV, né? Ok? Então, tem que dar o C aqui, deixa eu ver se eu fiz besteira. Então, C fica N, KB, de onde vem esse KB, já veio do D, não é isso? É, tá aqui. Deixa eu mostrar aqui o C vezes o D. O C seria NHV e o D seria HV sobre KB. Tá ok? Então, observe, ó, que agora vai ficar o HV ao quadrado, ele vai aparecer aqui,
tá? Esse KB aqui, ó, ele pode cancelar com esse KB, tá? Então vai ficar 1KB, por isso que está aqui. E teria que ter esse termo t ao quadrado, né? Não é isso? Só que esse termo t ao quadrado, ele está aqui, que eu coloquei aqui para dentro, mas não precisava. Beleza? Então o resultado dá o mesmo. Beleza? Ok. Tranquilo. Então dá para você, com calma, pessoal, sempre procurar resolver as questões, tá? Na hora da prova não adianta tentar ficar com medo de resolver isso. Talvez eu não conseguisse nem resolver se eu não tivesse, por exemplo, substituído, certo? A, as constantes por aquelas letras, né? Eu acho que teria ficado bem mais complicado, assim, na hora de fazer. Deixa eu pegar aqui. Nossa, apaguei a sétima questão. Deixa eu abrir aqui de novo, vai. Sétima questão. Tá. Sétima questão. Então, deixa eu tomar cuidado aqui para não fazer besteira de novo. Ok. Sétima questão. Se sugere que a potência P em watts para o voo horizontal de um pássaro depende de sua velocidade v e é dada por, onde K1 e K2 são constantes positivas, para que a velocidade v, a potência é mínima. Ah, pessoal, isso aqui vocês tiram de letra, né? Mas vamos fazer. Porque tem asterisco, acredito que as de asterisco sejam importantes, né? Bom, se é potência máxima ou mínima, vocês já sabem, né? Se é ponto de máximo ou mínimo, reta tangente ao ponto tem inclinação nula, então basta você derivar e igualar a zero, né? Então meu P' em relação a V vai ficar o quê? K1 vezes 3V ao quadrado, né? Ok? O que mais? Mais K2, tá? Vezes a derivada de 1 sobre V, né? Fazendo essa derivada, pessoal, aplicando a regra do denominador, ou a regra da divisão que a gente já fez, aqui vai ficar V ao quadrado, aí aqui derivada de K que dá zero, ou seja, menos K2, né? Vezes a derivada de V, que dá o quê? Que dá 1, ok? Desculpa, menos 1, né? Porque o K2 eu já tinha tirado ele para fora aqui, tá? Então é menos 1. Então, P' K1 vezes 3V ao quadrado, menos K2 vezes V ao quadrado, ok? Beleza. Aí o que que eu faço? Eu posso até tirar o MMC, né, para deixar organizado aqui. V ao quadrado, então K1 vezes 3V à quarta menos K2, tá? Ponto de máximo e mínimo igual a zero, assim que a gente aprendeu. Esse termo aqui nunca vai ser zero, então esse aqui que vai ter que ser nulo. Então eu vou ter K1 vezes 3V quarto, 4 menos K2 igual a zero. Fazendo as substituições aqui, eu vou ter que V é igual, passo K2 para o outro lado, divido por 3K1, né? E vai ficar tudo isso elevado a 1/4, ok? Beleza, vamos para a oitava então. Questão tranquila. Ó,
Ó, só observando aqui que esse 1/4 era para ter um parênteses aqui, tá ok? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Então a resposta do professor provavelmente está errada, né? Porque não dá nem para ficar com dúvida nesse tipo de questão, né? Deve ter tido algum erro de digitação. Tá. Supõe-se que a saturação percentual de um fluido sobre o gás sob pressão seja dada pela função. Aí está aí a função, onde x é a pressão do gás que está sendo dissolvido, C maior do que 1, K maior do que 0, são constantes, né? Ok. Mostre que F é sempre crescente. Tá. Talvez o professor não tenha dito na sala de aula, mas deixa eu lembrar. Crescente. Tá. Talvez ele não tenha dito, mas volta para o ensino médio, né? Para você provar que uma função é crescente, você faz esse seguinte, essa expressão aqui, ela vai te provar se a função vai ser crescente ou não. Isso já vem do ensino médio, né? Eu digo assim, ó, se A é maior do que B, para ela ser crescente, obrigatoriamente implica que f de A obrigatoriamente tem que ser maior que f de B. Ou seja, eu suponho isso, aí se eu provar isso, a minha função é o quê? Crescente, ok? Essa é a forma analítica de se provar que uma função é crescente. Como assim, professor? Só para exemplificar. Suponha essa reta, tá? É uma função crescente, facilmente você vê. Ou seja, se ela é crescente, aí eu pego um ponto A, desculpa, aqui está ao contrário, né? O B é menor. Aí eu digo que A é maior do que B, tá aqui. Então, para ela ser crescente, o f de A tem que ser maior que f de B, ok? É só isso que a gente está fazendo. Tá. Então eu tenho que provar que isso é verdade, né? Isso aqui eu já sei que é verdade. Agora eu vou tentar enxergar isso. Para eu enxergar isso, eu substituo na minha função e verifico se eu vou encontrar uma outra verdade. Então vai ficar o quê? 100k A elevado a C sobre 1 mais k A elevado a C maior do que 100k vezes B elevado a C sobre 1 mais k B elevado a C. Tá, pessoal? Só fiz substituir o f de A na minha função aqui e o f de B eu vou tentar encontrar alguma coisa. Se essa alguma coisa me provar isso, é porque a minha função é crescente. Se ela me provar algo contrário do que isso, é porque ela não é crescente, ok? Bom, 100k cancela aqui, tá? E aí eu posso, como o C é positivo e o K é positivo, eu posso multiplicar aqui em cruz, tá? E não vou alterar o sinal da minha desigualdade, não preciso me preocupar com isso. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar AC vezes 1 mais KB elevado a C maior do que B elevado a C vezes 1 mais KAC. Fazendo a multiplicação, vou ter AC mais KAB, tudo isso elevado a C, né? Depois que eu multiplicar com esse aqui, maior do que BC mais K. Escrevi errado, para variar. Tá? Aqui não é C, aqui é... Nossa, o que foi que eu fiz? Tá? Maior BC, K. Aqui é um A, ó. Ok? Ou seja, fica A, B elevado a C. Ok? Bom, isso aqui já cancela, né, pessoal? Então eu vou ter o quê? Vou ter que A elevado a C é maior do que B elevado a C. Ora, isso aqui prova justamente isso, né? Porque se eu tirar a raiz aqui de ambos os lados para não alterar o resultado, eu chego nisso, ok? Então, minha função, ela é sempre crescente, tá ok? Beleza.
Item B. Tá, determine as regiões onde a função é convexa e côncava. Côncava para cima... Ah, não, aqui já é a resposta, desculpa. Determine as regiões onde a função é convexa e côncava. Ora, para eu determinar essas regiões, eu tenho que calcular primeiro a derivada primeira e depois a derivada segunda, né, pessoal? Lembra daquela explicação sobre pontos de máximos, pontos de mínimo, inflexão e máximo relativo, aquela coisa toda? Eu vou aplicar nessa questão aqui. Então vamos lá. Item B. Bom, item B, primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a derivada primeira dessa função, né? Então vamos lá. Ela tem cara de que vai ficar muito feia, tá? A derivada dela, mas vamos lá. O denominador eu já sei que vai ficar 1 mais kxc ao quadrado, tá ok? E o numerador vai ficar o quê? 1 mais kxc, não é isso? Vezes, deixa eu só deixar mais organizado, azul aqui e vermelho aqui, não é? Então, vezes a derivada disso é em função de x, né? Então vai ficar 100 kc, ok? X elevado a c menos 1. Não é isso? Tá ok. Aí aqui menos 100kx elevado a c vezes a derivada do denominador. Esse aqui vai dar zero, a derivada disso, então eu vou ter kcx elevado a c menos 1. Tá ok? Beleza. Então o que a gente tem que procurar fazer aqui é colocar os termos em evidência, tá ok? Então como que eu acho esses termos aqui? Eu tenho que observar com bastante cuidado, ó. Eu tenho o 100k aqui, né? O 100k, ou seja, aqui eu tiro o meu 100k. Aqui eu tenho o xc menos 1. Aqui eu posso colocar o xc menos 1. E também posso colocar o que? O c, né? O c em evidência. Ok? Então vamos lá. De verde eu coloco 100k c vezes x elevado a c menos 1. Tá ok? E o resto vai ser o que sobra. Ou seja, 1 mais kxc, que é esse termo aqui, tá ok? Menos kxc, ó. Ficou legal. kxc, ou seja, ficou menos pior do que eu imaginava. E o denominador, 1 mais kxc ao quadrado. Ok? Bom, então a nossa derivada primeira, ela já ficou bonitinha, né? Vou anotar ela aqui, para eu ter espaço. Derivada primeira deu 100 kcx elevado a c menos 1 dividido por 1 mais kc ao quadrado elevado ao quadrado. Ok? Beleza. Para eu saber se ela é côncava, eu vou ter que o quê? Calcular a derivada segunda, né? A minha derivada primeira é insuficiente. Bom, do jeito que a derivada primeira eu encontrei algo interessante, então eu tenho que ter fé para que eu encontre algo também na segunda derivada, tá ok? Então a mesma coisa, ó. Segunda derivada, já vou colocar bem grande aqui que eu já sei que
pela cara aqui o negócio vai ficar feio, a briga aqui. Então aqui vai ficar 1 mais kc ao quadrado, tudo isso a quarta, né? Porque aqui está ocorrendo a divisão e eu já vou aplicar a minha regra, ok? Beleza. Mais uma vez, coloco isso aqui como azul e o de baixo como vermelho para ficar melhor representado para vocês, ok? Tranquilo. Então o que é que eu vou fazer? Vou derivar logo o azul. Não, posso... melhor eu derivar logo o azul. Então vai ficar 100 kc vezes c menos 1, não é isso? Vezes x elevado a c menos 2, tá? Vezes, aí a parcela de baixo, que é 1 mais kc ao quadrado. Nossa senhora, que crime uma questão dessa para vocês. Tá, menos, muita fé nessa hora, menos, repito aqui, o de cima, menos 100k cx elevado a c menos 1, ok? Vezes a derivada do de baixo, que fica o quê? Fica 2 vezes 1 mais kc ao quadrado, elevado a 1, né, mas não preciso colocar. Derivando a parcela de dentro aqui dá 0, e a derivada disso... Espera aí, muita calma. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. O que está errado aqui? Já achei o que está errado. Eu acabei escrevendo o denominador aqui errado, né, pessoal? Tá? Porque na hora de derivar aqui eu percebi que isso aqui ia dar 0. Não é para dar 0, né? Aqui é o x elevado a c, não é elevado ao quadrado. Tá? Acredito que na hora de reescrever lá, aqui eu acabei cochilando. Então aqui é x e aqui é c, tá? Beleza. Então fica 2kx aqui elevado a c, ok? Vezes a derivada de dentro, né? Derivada disso dá 0, então vezes kc vezes x elevado a c menos 1, ok? Então, mais uma vez, a gente tem que procurar o que dá para colocar em evidência. Ó. O 100kc, ele tem se mostrado nosso amigo aqui, 100kc. Tá. Observe que... Qual que seria o outro termo? Acho que 1 mais kx ao quadrado, né? Desculpa, kc ao quadrado, tem que alterar aqui também. Vou repetir aqui, q ao quadrado elevado a c. Tá? Dá para colocar isso aqui em evidência também. Tá? Então vamos lá. F duas linhas dá igual a 100 kc x elevado a c menos 2. Vou colocar ele em evidência também, vocês vão entender de onde que eu tirei ele, ó. Porque, ó, já dá para eu representar aqui. No amarelo, acho que essa cor seria legal. Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui eu posso representar ele, ou seria melhor isso? Deixa eu pensar. Tá, esse é o maior termo. Então, esse termo aqui eu posso representar ele como x, tá? Vezes x elevado a c menos 2, né? Porque na hora que eu for fazer o produto, o x elevado a 1 aqui, somando com isso, vai dar o mesmo resultado. Então eu estou reescrevendo essa expressão dessa forma para eu poder colocar o x elevado a c menos 2 em evidência. Tá? Que ele também poderá ser colocado em evidência.
ok? Então, 100kc tem que ter olho biônico mesmo, viu? Para poder enxergar isso aqui. 100kc x c menos 2, tá? Vezes 1 mais kx ao quadrado, tá ok? Que x ao quadrado de novo é kx elevado a c. Pronto. Acho que agora eu não erro mais. Vezes. Aí vamos colocar o que sobrou, né? Tá ok? Deixa eu só conferir. Tá. Colocando em evidência o que sobrou, pessoal, aqui eu vou ter c menos 1, né, que sobrou. Até agora, pelo que eu estou vendo, está tudo certo. E aqui vezes, aqui como está o quadrado, vai ficar 1 mais kx, agora eu não erro, kxc, menos 2kc, ok? Vezes o quê? Vezes x elevado a c, ok? Vezes x elevado a c. Beleza. Então vamos colocar o denominador aqui para ficar melhor representado. E aqui 1 mais kx elevado a c elevado a quarta, tá? Então vamos lá. F duas linhas fica igual. Como é que a gente vê isso aqui? Na verdade, ó, isso aqui já dá pra gente cortar, ó. A gente corta isso e aqui fica 3, né? Já fica melhor. Isso aqui acredito que dê pra gente tentar simplificar aqui mesmo para não perder tempo escrevendo, né? Tá? Então, reescrevendo aqui, eu vou ter o c menos 1, tá? C menos 1 vezes 1 dá isso. E o c menos 1 vezes isso dá o quê? Mais kc vezes x elevado a c, tá ok? Menos k x elevado a c, tá? Então, repetindo, c menos 1 mais kcx elevado a c menos kxc. Beleza. Menos 2kc vezes x elevado a c. Tá ok? Aí o que que ocorre, ó? Esse menos 2kc elevado a x a c cancela com esse, ó. E aqui fica menos 1. Tá ok? E observe outra coisa, né? Como c é maior do que 0 e o k é maior do que 0, eu vou ter que igualar o meu f2' igual a 0, né? Então, esse termo aqui é o único termo que poderá ser nulo. Mas vamos reescrever aqui. 100kc vezes xc menos 2 dividido por 1 mais kxc elevado a 3, ok? Vezes. Aí vamos separar o termo aqui, que provavelmente a gente vai igualar ele a 0. Que termo é esse, pessoal? Seria c menos 1 menos kxc, tá? Menos kcxc, ok? Então, fazendo a nossa derivada, a derivada segunda ser nula, será que tem espaço aqui? Tem. Melhor representar assim que eu acho que fica mais fácil. Então, igualando isso a 0 para a nossa derivada ser nula, tá? A gente tem o que aqui? A gente tem, como que fica melhor, eu vou ter que isolar o x, né? Tá.
Isolando o x, vai ficar c menos 1 igual a kxc mais kcxc, tá? C menos 1 igual xc eu coloco em evidência, e aqui fica k mais kc, ok? Então, xc vai dar c menos 1 dividido, k eu coloco em evidência, k, e aqui eu fico com 1 mais c, ok? Passando o c como raiz quadrada, ou como raiz de 1 sobre c, ou então eu elevo esse lado a 1 sobre c e o outro lado 1 sobre c. Eu vou ter c menos 1, tá? Sobre k, 1 mais c, tudo isso elevado a 1 sobre c. Bom, pessoal, o que foi que a gente encontrou aqui? A gente já conversou sobre isso, né? Quando eu igualo a derivada segunda igual a zero, significa que a minha taxa de variação da inclinação da minha reta é nula naquele ponto. O que que isso significa? Que eu tenho um ponto de inflexão. Então, pessoal, para você encarar e ver se essa função é côncava ou convexa, a gente já meio que falou mais ou menos a teoria para isso, né? Tá? Numa questão anterior. Então, o que é que você tem que fazer resumidamente, tá? Você tem que pegar a derivada primeira, que é essa função, ver o ponto que ela é nula e depois substituir na derivada segunda, né? Ou seja, uma mera verificação de valores, ok? Mas basta ver também usar também o fato que a nossa função é crescente e que a gente encontrou um ponto de inflexão, né? Ok? Se houve um ponto de inflexão, provavelmente a gente tem uma mudança de concavidade. Então basta você verificar se à esquerda desse ponto você tinha um ponto de mínimo e à direita do ponto você tem um ponto de máximo, ok? Ou seja, tranquilíssimo. Deixa eu apagar aqui e vamos partir para... Acho que é melhor eu abrir logo outro arquivo. Que a sujeira tá grande aqui. Tá. Vamos agora para essa questão 9. Vamos ver se ela é difícil ou se é uma mera aplicação também. Ok? Muitas funções... Acho que ele está querendo dar essa função aí. Ct igual a k, tal, em função de t. É usada para representar a concentração de uma droga no sangue. A, B, K são constantes com A, isso aqui é importante, né? Provavelmente a gente vai usar K maior do que zero. Esboce o gráfico da função, deve ser o gráfico, identificando os pontos máximos de inflexão assíntotas, ok? Tá, vamos lá. Ele te deu a função, então você já sabe o caminho, né? Tem que calcular a derivada primeira e a derivada segunda, tá? Derivada primeira de t deu o que, pessoal? Dá k, e aí eu derivo o que está dentro, né? Ou seja, vai ficar menos a, tá? Vezes z elevado a menos at, derivada super conhecida. Aqui mais, porque eu já sei que o menos b vai descer multiplicando. Ou seja, mais b, mais b vezes z elevado a menos bt. Tranquilo. Tá? Então essa é a nossa derivada primeira. A gente já pode tentar enxergar onde que estão os pontos de máximo e tentar enxergar esses pontos de máximo ou mínimo, né? Ou seja, isso aqui teria que ser nulo, né? Fazendo logo de uma maneira mais rápida, já que vocês já entenderam a teoria. Bom, igualando isso a zero, pessoal,
a gente vai ter que A vezes E elevado a menos AT é igual a B vezes Z elevado a menos BT, ok? A gente tem que isolar o T, né? Então, acho que ficaria melhor assim, ó. B sobre A, passando o A dividindo para cá, então esse vai dividir para cá, menos AT sobre E elevado a menos BT, tá? Então vai ficar B sobre A é igual a E elevado a BT menos AT, tá? Lembre que para levar para o numerador, basta você trocar o sinal do expoente do denominador, tá ok? Tá, então eu aplico um ln aqui desse lado e um ln desse lado aqui. Aí o que ocorre? A propriedade do logaritmo vai isolar essa nossa função aqui, ou seja, ele desce multiplicando, tá? Propriedade de logaritmo. Então eu vou ter ln de b sobre a, tá ok? É igual aqui ln de e é 1, né? Multiplicado por isso, eu vou ter t, colocando já em evidência, b menos a. Só lembrando também que ln de b menos a é a mesma coisa que ln de b menos ln de a, tá ok? Então, t é igual a ln de b sobre a dividido por b menos a, tá? Deixa eu olhar a resposta. Tá, ele já deu aqui um máximo ou mínimo relativo aqui, não sei se é, tem que ver, tá? Ele já nos forneceu, mas ele colocou A sobre B, mas isso aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Porque aqui, ó, fica ln de A menos ln de B, né, aplicando a propriedade, e aqui A menos B. Se eu multiplicar em cima por menos 1 e embaixo por menos 1, eu vou chegar nessa minha mesma expressão. E eu acredito que a minha expressão fique melhor de se enxergar porque o B é maior do que A, né? Por isso que eu tive essa preocupação de separar da maneira correta, ok? Tá, depois de ter a derivada primeira, a gente calcula a derivada segunda, né? Lembra lá do conceito? Bom, fazendo isso, o K continua em evidência, tá? Então aqui eu vou ter A ao quadrado vezes E elevado a menos AT, tá? Fazendo o mesmo conceito que a gente tinha feito. E aqui menos B 2E elevado a menos BT, ok? Mesma coisa, igualo isso aqui a zero, para saber o ponto de inflexão, tá? E aqui eu vou ter a mesma coisa, né? Já vou colocar direto para aproveitar o tempo. B2 sobre A2 vai dar... Tá. E elevado a B menos A, tá? Vezes T. Ou seja, raciocínio semelhante. Aplica ln, mesma propriedade. A gente vai ter que T, baseado já nesse lado aqui, a gente tem que T é igual. Aqui, pessoal, a gente pode aplicar essa seguinte propriedade, ó. Isso aqui é a mesma coisa que B sobre A ao quadrado, ou seja, o 2 pode descer multiplicando, para ficar parecido com a resposta dele aqui. Então vai ficar 2 ln de B sobre A, certo? Sobre B menos A, ok? Mesmo resultado aqui, lembra? Mesma propriedadezinha aqui que a gente aplica. Tá, então o que ocorre, ó? Eu achei um ponto de inflexão, tá? Aqui é a resposta dele. E a gente tem que saber se esse ponto aqui é um ponto de máximo ou mínimo, né? Então a gente tem que substituir o t, certo? Na derivada segunda e ver se é positivo ou negativo, tá ok? Bom, deixa eu tentar fazer o esboço aqui. O k é positivo, isso. Então vai ficar e elevado a menos at, tá? Ou seja, observe o seguinte, ó como é fácil de enxergar. Porque o t, pessoal, é um número positivo, tá? Quando ele multiplicar por esse menos a, que o a é positivo, mas aqui tem o menos,
vou ter um expoente negativo, tá? Ou seja, olhando para cá, ó, não precisa nem resolver conta, tá? Vamos ver aqui a história do máximo ou mínimo, tá? Eu tenho que ver se isso aqui é verdade, ó. Vou ter que ver que se A2 vezes E elevado a menos AT, tá? É maior do que B2 vezes E elevado a menos BT. Eu já supus aqui, se essa condição é verdadeira, eu estou supondo que aqui eu vou ter um ponto de mínimo, tá? Ou seja, eu estou supondo que C2' vai ser maior do que zero. Aí eu vou verificar isso. Como que eu verifico isso? Substituindo o t. Tá? Fazendo aqui uma conta rápida, ficaria como? Ficaria A2 vezes E elevado a menos A vezes. E aqui o t, né? Que é ln de B sobre A dividido por B menos A. Ok? Aí você pergunta, poxa, será que isso aqui é maior do que B2 vezes E elevado a menos B vezes ln de B sobre A dividido por B menos A? Vamos ver aqui, ó. Eu sei que o A2 ele é maior do que o B2, ok? Esse E elevado a menos A vezes ln de B sobre A dividido por B menos A, a gente tem que analisar, ó. Observe o seguinte, que esse termo aqui é o mesmo para os dois, dos dois lados aqui, tá ok? Então quem vai mandar é o A, tá ok? O A ou o B, beleza? Ou seja, nós vamos ter aqui praticamente a seguinte expressão, ó, dando uma organizada. A2 passando o B2 para cá, eu vou dizer que ele é maior do que E elevado a A menos B, tá? Já fazendo a simplificação, ln de B sobre A sobre B menos A, tá? Aí o que que ocorre, ó? Aqui já vai dar menos 1, né? E E elevado, deixa eu cortar aqui para vocês, aqui dá menos 1, beleza? E esse menos 1 ele pode subir para cá, ó, tá? Então aqui fica elevado a menos 1, depois que eu cancelei aqui para não ficar com 1. Só que E elevado a ln de alguma coisa é esse alguma coisa. O que que eu estou dizendo? Isso é uma propriedade de logaritmo. E elevado a ln de x é x. Por exemplo, A elevado a log, por exemplo, de B na base A é B. Tá? Isso aqui é uma propriedade de logaritmo. Então aqui eu vou chegar que A2 sobre B2 é maior do que B sobre E elevado a menos 1. Ou seja, A sobre B. Ora, isso aqui é verdade, né? Porque A sobre B, verdade ou mentira? Ah, desculpa, o A é menor do que B, né? Tá. Então isso aqui vai ser mentira, tá? Porque eu vou estar dizendo que A sobre B é maior do que 1. Ou seja, que A é maior do que B, tá? Ou seja, é mentira, o B é menor do que A. Tá ok? Então isso aqui não é ponto de mínimos. Tudo isso aqui seria verdade se eu tivesse colocado o que aqui, ó, o menor. Tá ok? Então, eu tenho um ponto de máximo relativo. Tá ok? Bom, ufa, já deu para resolver essa questão e na próxima aula eu vou passar para vocês as aplicações de limite, e sendo que a gente vai poder usar L'Hopital e outras propriedades, ok? Vai ser a última aula.